Campina Grande, sexta-feira, 17 de abril. Com a graça de Deus, estamos dando início a mais um programa Opção para a Vida. E logo mais você terá a oportunidade de ouvir o cantor Sérgio Lopes, filho daqui da terra de Campina Grande. Estará louvando a Deus dentro de instantes, além da palavra que será ministrada pelo pastor Antônio Júnior, que no momento se encontra participando de um congresso lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ele é o nosso pastor auxiliar e está participando juntamente com o pastor Helder Faber, pastor Walker, de uma conferência teológica que certamente enriquecerá bastante a vida desses nossos colegas. Portanto, você ouvirá hoje a primeira parte da palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior. Antes, porém, eu quero fazer uma oração por você que está conosco. Talvez você esteja triste, abatido, amargurado, em depressão, estressado, ou quem sabe perdeu um ente querido e está com seu coração enlutado. Nós vamos pedir que nesse momento o Espírito Santo de Deus derrame conforto, consolação em sua vida, em sua família, em seu coração. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está nos concedendo, pelo espaço e pela oportunidade que temos de levar as boas novas de salvação, levando uma palavra de esperança, de conforto, de salvação, de consolação para aqueles que estão enlutados. Que o teu Espírito Santo se instrumentalize de todo este programa para que muitas famílias sejam alcançadas, sejam abençoadas nessa oportunidade. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o cantor Sérgio Lopes. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Lhe falei do meu passado e o preço. Lá na cruz me mostrou as mãos feridas, e uma dessas muitas vidas era Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de
abençoe vocês. O programa Opção para a Vida está completando 35 anos de muita semeadura da Palavra de Deus. Graças a Deus, muitas vidas foram edificadas, milhares de pessoas têm ouvido a Palavra do Senhor, mensagens que realmente alimentam a alma. E eu louvo a Deus pela existência deste programa. Desejo que o Senhor abençoe e que ainda passe muito tempo espalhando as boas novas do Evangelho. Para a terceira carta de João, versículo 9, nós vamos ler até o último versículo. A gente vai até o último versículo, terminando então essa carta e essa série Andando na Verdade. Amém? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Portanto, se eu for, farei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeitos com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imites o que é mau, mas o que é bom. Aquele que pratica o bem é de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho, e sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia, não quero fazê-lo com tinta e pena, pois espero ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Amigos te saúda, saúda os amigos nominalmente. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, aprove ao Senhor nós termos o privilégio de estudarmos essas 3 cartas de João. E aqui, Senhor, nós concluímos com um coração alegre de tantas coisas que nós aprendemos. Mas é necessário, Senhor Deus, que o nosso coração se incline não só para aquilo que a gente aprendeu, mas daquilo que devemos praticar, Senhor. Que essas palavras reverberem na nossa mente, que essas palavras sejam impressas no nosso coração, para que possamos lembrá-las sempre que necessário, e para que nós venhamos a crer que assim fazendo, como diz a Tua Palavra, trilharemos um caminho de verdadeiros crentes, servos do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meus irmãos, como eu disse a vocês, nós chegamos ao final dessa jornada, que para mim, e como o pastor Bosco já disse, foi uma jornada impactante. Rever, reler, reestudar essas 3 cartas, foi momentos de fato impactantes. E mais uma vez, eu posso dizer isso sobre esse trecho final. Lembrando aos irmãos que nessa jornada, em 1 João, nós observamos o padrão da comunhão. Ele escreveu uma carta, a primeira, na ideia que ela fosse uma carta circular, que ela pudesse estar circulando entre as igrejas. E um dos propósitos de João era tirar as dúvidas dos irmãos com relação à encarnação de Cristo, com relação ao Filho de Deus como homem. Então, ele tinha esse propósito, tirar dúvidas. E tirar dúvida era justamente trazer a certeza de Cristo Jesus. Por quê? Havia o que a gente chama de pré-gnosticismo, a ideia gnóstica, que eles negavam que Jesus veio em carne. E aí João vai estabelecer o que ele vai chamar de teste da verdadeira fé, ou os testes da verdadeira fé.
Na primeira carta, ele enfatiza que todo crente deveria saber que todos têm a vida eterna. E o que marca a vida eterna, que todos tenham a vida eterna, o que marca essa realidade, era justamente o amor sacrificial e a confissão de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E aí João, ele fez 3 analogias importantes nessa primeira carta. Ele disse que Deus é luz, ele disse que Deus é amor, e ele disse que Deus é vida. 3 coisas importantes que eu e você precisamos entender, crer e viver. Na segunda carta, ele trouxe a questão da hospitalidade, a questão da vigilância. Ele escreve então para uma senhora eleita, em que muitos teólogos dizem que é uma analogia para a igreja, e provavelmente era uma igreja local, despertando naquela igreja o tom de vigilância. A verdade deve ser protegida. E ele trazia então uma advertência nessa segunda carta: o amor não deve ser cego. E João então instruiu a igreja a não receber nem hospedar falsos mestres que distorcem o evangelho. E aí ele trouxe o equilíbrio, né? Andar na verdade e amar uns aos outros era a mesma coisa de viver a vida do cristão. Nessa terceira carta, ele traz o que a gente pode dizer de uma ética da liderança. Ele escreve para uma pessoa e ele traz a cooperação que há entre a verdade através da prática. E essa prática é justamente a hospitalidade. Então a ideia de João é dizer que quem hospeda, quem faz as boas obras, como a hospedagem daqueles que viajavam, então esses andam na verdade, entendem a verdade. Mas aí, nessa terceira carta, ele vai trazer um contraste entre Gaio, um servo, Demétrio, outro servo, mais um Diótrefes, que a gente pode dizer assim, ou tinha uma patologia, ou era muito difícil de lidar. A patologia que hoje a gente diz que provavelmente Diótrefes tinha, é o chamado narcisismo. Narcisismo é uma patologia psicológica em que a pessoa, ela sempre quer ser, ter e aparecer. E de forma patológica. Nesse momento aqui, embora a gente diga que é o narcisismo, mas João não está dizendo que é uma patologia. João está dizendo que é um comportamento pecaminoso. E que esse comportamento pecaminoso se desdobrava em algumas características que João vai dizer justamente aqui nessa carta. Então, a lição dessa terceira carta, a lição dela é: o cristianismo se valida na forma como tratamos os irmãos, especialmente os que trabalham pelo reino. Essa é a lição maior dessa terceira carta. O cristianismo, ou seja, a nossa fé, a nossa crença, a nossa confessionalidade, ela tem validade, ela se valida, ela é real, ela é verdadeira, quando nós tratamos os irmãos, especialmente os que trabalham pelo reino, e consequentemente a forma que tratamos, não é, vai dar esse selo de autenticação do cristianismo. Veja, João inicia a carta elogiando Gaio, hospitaleiro. Agora ele confronta a antítese do evangelho dentro da igreja com Diótrefes. A igreja primitiva, ela não sofria apenas com perseguições externas,
Esse texto aqui vai dizer que existe outra configuração de sofrimento, ou de aflição, ou de infortúnio. O que nós vamos chamar aqui de doença do poder interno. Ou seja, João vai trazer uma particularidade de um acontecimento dentro da igreja que difere-se da perseguição que vem de fora da igreja para dentro. Ele vai dizer que esse problema está dentro da igreja, na pessoa de Diótrefes. Então a liderança cristã, na ideia central do nosso texto, especificamente do versículo 9 ao final, é que a liderança cristã não é medida pelo controle que ela exerce nos outros. A liderança cristã, ela é medida pela verdade a qual o líder serve e o amor que esse líder demonstra para a sua comunidade. Então, definitivamente, por mais que se insista em querer demonstrar ou querer exercer poder na liderança, ela não é validada frente ao que João está dizendo aqui em comparação a Diótrefes. A mesma coisa, a gente trabalhou isso uma certa vez lá na sala Ebenezer. O conflito que se há entre o complementarismo, que é a ideia que o David Merck trabalha lá na lição do casamento. Complementarismo é que o homem e a mulher se complementam em seus papéis no lar. Lembram disso? Então, o fato de aparecer a palavra submissão não está dizendo que a mulher é inferior, mas ela completa o seu marido, que é o líder da casa. Lembram disso? E que isso ele é vivido não por uma imposição social, mas é vivido pelo coração convertido, pela fé. Amém? Da mesma forma, há essa aplicabilidade também para aqueles que exercem liderança na igreja. A liderança da igreja, ele não deve ser exercido por ser despota, ou por ser aquele que coloca de goela abaixo o seu querer, mas é aquele então que serve a igreja e pelo amor se demonstra no seu dia a dia ou na sua administração. Então vamos para o nosso texto, meus irmãos. No versículo de número 9, percebemos aqui então, João dizendo: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Então, João, ele expõe, ou ele vai expor, o falso líder. Diótrefes não é criticado. Olha que coisa interessante. Diótrefes não é criticado pela sua heresia doutrinária. Ele era bom de doutrina. Ele é criticado pela sua patologia de caráter. Interessante. Escrevi alguma coisa. Quando João diz isso, ele está usando então aqui esse termo, sugerindo que havia uma carta anterior que se perdeu ou foi destruída por Diótrefes. Esse líder provavelmente, o texto não diz isso, mas provavelmente, ao ler aquilo que foi escrito, achou ruim e extraviou, para que a igreja não tivesse contato. E isso revela o conflito que estava dentro da igreja e já estava em curso. Aí João vai dizer o seguinte: ele tem uma característica, Diótrefes. Ele gosta de ter a primazia, ou seja, é como se ele apontasse o narcisismo de Diótrefes. Ele gosta de ter a primazia. É um termo forte para dizer que alguém ama sempre o primeiro lugar. Se ele não estiver em primeiro lugar, ele não coopera, ele não trabalha, ele não serve. Ou seja, ele só serve se ele for destaque. Essa é a radiografia de Diótrefes, que era um líder na igreja.
Então, o problema de Diótrefes, como eu disse a vocês já, não era doutrinário. João não chama de anticristo, mas eclesiológico. Ele transformou o serviço na igreja em dominação. Então, provavelmente, João tinha recebido o relatório da igreja sobre o comportamento de Diótrefes, escreveu a carta, ele não publicou, ele não leu a carta, ele não passou para os irmãos, ele vai e escreve essa, que chega então, e ele já vai logo dizendo, Diótrefes tem uma coisa que é muito chata na igreja, ele quer sempre ser o primeiro, ele quer sempre ser o destaque, ele quer sempre estar em evidência, e isso era um problema, e aí ele acusa, não é? Não nos recebe. Esse verbo aqui, não é? Não nos recebe, indica rejeição à autoridade apostólica de João. Aí você vê que um comportamento, presta atenção, igreja, um comportamento pecaminoso leva a outros comportamentos pecaminosos. Então, se ele quer a primazia, se ele queria ser o tal, se ele queria aparecer, e isso era algo pecaminoso, não era algo legal, porque estava fazendo com que ele se comportasse de outras formas, escondendo um documento, não recebendo os irmãos, não querendo hospedar aqueles que chegam, e João já tinha trabalhado que Gaio era diferente. Então você vê que uma coisa vai puxando a outra, um comportamento pecaminoso, consequentemente vai puxar outro comportamento pecaminoso, Certa vez eu ouvi, um colega chegou para mim, um amigo, ele não é pastor, ele é um amigo, e ele me falou que um líder, um pastor, tinha pedido dinheiro emprestado a ele. E aí, já começou errado, porque ele emprestou com usura, com juros. Mas ele veio me dizer, perguntando, rapaz, tu conhece pastor fulano de tal? Eu disse, conheço. Rapaz, é o seguinte, ele pediu dinheiro emprestado a mim e ele não tem pagado as parcelas. E certa vez quando eu perguntei a ele, ele me disse, eu não te paguei ainda porque a igreja não me pagou. Quando ele disse isso, percebemos que ele estava mentindo, dizendo que a igreja não tinha pagado a ele. Acendeu logo aquele alerta. Rapaz, é grave. É grave. Ele disse que a igreja não pagou a prebenda dele, e por isso que ele não pagou ao que emprestou dinheiro a ele. Isso foi passando tempo, isso foi passando anos. Sabe o que foi que aconteceu? O pecado puxou outro pecado, que puxou outro pecado, que puxou outro pecado. De repente, um escândalo na igreja. Aí você vai dizer assim, não, mas pastor, ele pode ter caído naquele momento ali, se ele se arrependeu, não tinha tido desdobramento daquilo. Se ele mente naquele momento, e ele depois pede perdão, não só à igreja, mas também esse rapaz que ele estava devendo, consequentemente, o que é que a Bíblia diz? Deus joga no mar do esquecimento. Por mais que a gente queira trazer esse pecado à tona de novo, mas Deus já esqueceu, e não tem mais validade na vida espiritual daquela pessoa. Entretanto, ele não fez isso. Ele ficou fazendo outros e outros e outros, virou uma bola de neve. Aí isso, irmãos, uma análise do meu coração, do coração do seu irmão que está do seu lado, e às vezes nós não conseguimos fazer nem análise do nosso próprio coração. O que João está dizendo aqui é que a gente tem que ter cuidado que com a comunidade não existe ambição narcisista. João vai dizer, aquele que gosta de ter a primazia. O pecado de Diótrefes foi querer ocupar o lugar que pertence apenas a Cristo. Vamos ficar devendo a continuidade e a conclusão desta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior no próximo programa, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Lembrando que o nosso programa é realizado de segunda às sextas-feiras. Divulgue o nosso programa. Há muitas pessoas que não sabem que estamos ainda no ar. Eu quero lembrar a todos, nesses instantes finais,
que no próximo domingo, dia 19, você não pode perder o culto em ações de graças. Nós estaremos celebrando um culto de adoração, de gratidão a Deus pela passagem do 35º aniversário do programa Opção para a Vida. E você não pode perder. Onde será realizado este culto, pastor? Nas dependências da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário, da qual nós somos pastor. E o culto terá início às 18 horas. Venha prestigiar. Além da escola dominical às 9 horas da manhã, temos o culto divino às 18 horas, quando pregará na ocasião o pastor Marcos, da Igreja O Brasil para Cristo. O conjunto coral Saracala estará brilhantando o louvor. Enfim, você também terá a oportunidade, não perca essa oportunidade, de ganhar um brinde, um marcador de Bíblia belíssimo que foi preparado para, naquela noite, nós presentearmos a todos quantos participarem. Na capa você tem a data do aniversário, né? E na contracapa você tem lá um marcador de Bíblia com um calendário. Sim, para que você sempre, quando for ler sua Bíblia, lembrar-se do programa Opção para a Vida e orar para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Inclusive, se você desejar cooperar, contribuir para que o programa permaneça no ar, passados 35 anos, que nós estaremos celebrando no próximo domingo, você poderá também nos ajudar em oração, cooperando e também contribuindo. Se você desejar fazer uma generosa oferta para o programa Opção para a Vida, a conta abaixo aí do seu vídeo, conta corrente, agência Banco do Brasil, 3331/meia dúzia, conta corrente 7.551/5. Nós ficaremos imensamente agradecidos. Que todos tenham um bom dia, um bom final de semana, e nós vamos mais uma vez agradecer a Deus nesse domingo pela passagem do aniversário, 35 anos. Não perca, domingo às 18 horas. Até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Jerusalém, em tuas ruas, eu ouço a ecoar o som da harpa de Davi, minha alma calentar. Por entre as tuas oliveiras, o vento vem contar histórias da velha cidade que os muros vão guardar. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Ainda ouço em tuas ruas o som da multidão, de peregrinos e amantes em busca de oblação. No santo templo, em tuas fontes, se encontrava a paz. Jerusalém, quem te conhece não te esquece mais. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, beleza e cor de Israel, tu és orgulho do teu Deus, Emanuel. Jerusalém, em tuas preces, lembra dos filhos teus, que ainda não te conheceram, mas amam o teu Deus. São velhos, jovens e meninos, distantes do